Olá, galera, tá? Boa noite. Então, eu tô enviando a matéria gravidez para vocês, tudo bem? Espero que vocês hoje estejam mais calmos, hoje estavam um pouquinho eufóricos, né? Então, por isso que eu não enviei. Gente, fiz uma matéria pausadamente, eu espero que vocês entendam. E qualquer dúvida, por favor, me comuniquem, tá bom? Beijos, vamos lá começar com a matéria. Gravidez, esse é o assunto que a gente vai abordar. Gravidez pode ser determinada pela cessação da menstruação, ultra aumentado e resultado do teste positivo. Então, o que é uma gravidez? Quando geralmente a gente tem aquela parada da menstruação, né? Que é o primeiro sinal que a gente tem. Com o longo do tempo, assim, meses, a gente começa a perceber alteração nas mamas, pigmentação na pele, começa a ter vômitos pela manhã, né? Que geralmente é o período que mais ocorre. O aumento da micção urinária, vai várias vezes no dia ao banheiro. A fadiga, gente, entra aqui, mas ela quando já a barriga começa a aumentar no sexto mês, que começa a apertar um pouquinho o pulmão. Quando comprime o pulmão, dá aquela falta de ar, aquela sensação de cansaço, tá? Aí você mesmo vai perceber que o abdômen tá aumentado, já tá bem mais arredondado, barriga grande. E muitas mulheres têm a leucorreia, que é o aumento da secreção vaginal. Um pouco comum, em outras não, tá? Tem mulheres que têm excesso, aí é bom procurar o médico para ver o que está acontecendo. Nunca esquecer que todos os sintomas anormais na gravidez deve se consultar o médico. Aqui vai para vocês 3 figuras mostrando, né, desde o início, ver um abdômen pouco saliente, mama ainda normal, aí conforme vai decorrendo as semanas, vai aumentando até chegar na 39, 40 semanas, onde o neném já está encaixadinho para nascer. Então, quais são os sinais positivos? Batimento cardíaco do feto, movimentos fetais, delineação do corpo fetal através do abdômen materno. E na segunda metade da gravidez, já começa aquele aumento maior, vê que o corpo já está apertado, a barriga pontuda, né? Aí pelo ultrassom já dá para ver o sexo. Isso muitas vezes do 5º mês em diante. Mas existe o transvaginal que na 4ª semana já dá para ver, dependendo da posição do feto. Que é o ultrassom mais avançado, tudo. Mas o ultrassom, geralmente, o médico pede cada 3 meses para ver se está tudo bem com o neném. Se o neném está com os batimentos em dia, porque vocês sabem, né, que o batimento do neném tem que ser 160 por hora. O coraçãozinho dele parece um tamborzinho. Aí nós temos tipos de gravidez. Essa gravidez ectópica, ela entende-se como a implantação do óvulo fora da cavidade uterina. O que seria isso? Em vez do óvulo sair do ovário e se instalar dentro do útero, ele se instala fora. Geralmente se instala nas trompas. E aí acontece de o ovo começar a se desenvolver, como não tem um espaço certo, pode causar uma ruptura. Se essa gravidez não tiver um aborto espontâneo, no máximo no 3º mês, tem que fazer muitas vezes uma cesárea. Tipo, tirar o neném por intervenção cirúrgica. Neném não, desculpa, o feto por intervenção cirúrgica. Porque é uma gravidez que não tem procedência para continuar. O que pode contribuir com uma gravidez ectópica? Doenças inflamatórias, endometriose, curetagem, idade, doenças pré-existentes. Então, tem vários fatores, tá? Um fator que eu esqueci de colocar aí, mas também que muitas vezes acontece, é doenças transmissíveis sexualmente, DST. A DST pode causar também uma gravidez ectópica. Mola hidatiforme. A mola hidatiforme é uma doença trofoblástica gestacional,
onde ocorre uma gestação anormal, resultante da anomalia do desenvolvimento da placenta. Caracteriza pela conversão da velocidade coriônicas em massa de vesículas claras. Pode haver um feto ou um feto em degeneração. Pode ser resultado de anomalias genéticas ou fatores contribuintes que podem incluir desnutrição, desequilíbrio hormonal, idade da mulher inferior a 20 ou acima de 40 anos com algum distúrbio hormonal. Porque é muito perigoso quando nós falamos de meninas que têm gravidez prematuras ou de mulheres acima de 40 anos que nunca tiveram filho por causa do hormônio. Isso pode prejudicar muito uma gestação. Em tudo isso, a gente tem o aborto espontâneo. O que é o aborto espontâneo? É o término da gestação em qualquer momento, antes que o feto tenha alcançado viabilidade, isso é, gestação inferior a 20 semanas ou peso fetal abaixo de 500 gramas. Geralmente a causa é desconhecida, 50% dos abortos são espontâneos. Pode ter anomalias cromossômicas ou outros fatores genéticos. Também pode acontecer por fatores teratogênicos. O que seria isso? O estado nutricional materno muito precário, doenças maternas, como rubéola, citomegalovírus, HIV muitas vezes, sífilis não curada. Então tem bastante doença que pode causar o aborto espontâneo. Ou se o feto está mal formado, o próprio organismo não reconhece e expulsa, causando aborto espontâneo. Em seguida, a gente vai falar de um assunto que incomoda muitas mulheres, que é hiperemese gravídica. Hiperemese, gente, o que é isso? Vômito, náusea, tá? No início, muitas mulheres têm um vômito super exagerado durante a gestação. Pode acontecer com ingestão ou sem ingestão de alimentos a qualquer momento do dia. Geralmente ocorre nas primeiras 16 semanas, a causa ainda é desconhecida, tá? Pode ser o aumento de hormônio, esse quadro de náusea, geralmente algum cheiro, que tem pessoas que têm o estômago mais sensível. Só tem que tomar cuidado, porque se persistir muito, pode desidratar, causar distúrbios eletrolíticos, desidratação, icterícia. Tá? Então, esses distúrbios hidroeletrolíticos, o que seria? Perda de potássio, cálcio, perdas de vitaminas em geral do organismo. Porém, tem mulheres que fica com esses náuseas, com esse enjoo, até os 6, 7 meses, tá? Assim, geralmente pela manhã, não é considerado muito grave. Mas quando ocorre várias vezes por dia, aí o médico tem que entrar com antieméticos, que seria remédio para náuseas. E aí nós vemos com os nossos bebezinhos duplos, uma gestação múltipla. A gestação múltipla resulta quando 2 ou mais fetos estão presentes no útero. Ao mesmo tempo, essa gestação é comum em mulher que é fertilizada in vitro, onde vários embriões são transferidos para dentro do útero. Então, gente, tem mulheres que fazem o tratamento para engravidar, por alguma causa ou algum problema. Quando é feita a fertilidade, coloca geralmente 3 a 4 embriãozinhos. Muitas vezes tem a gestação de gêmeos, geralmente perde-se 2 ou 1. Quando não acontece a mulher colocar 3 e os 3, né, ter a gestação. E aí vem 3 bebezinhos iguais. Então, essa gestação é muito comum em quem faz o tratamento. Porém, tem fator hereditário, a genética, que tem mulheres que têm gêmeos ou até trigêmeos e não precisa fazer tratamento nenhum. Então, isso é do fator hereditário. E aí nós temos a gestação univitelina e bivitelina, que o próprio nome já diz tudo. Univitelina são gêmeos idênticos, gerados na mesma placenta. Quando o óvulo vai e se divide no meio, aí a gente tem a univitelinas. A bivitelina é quando sai 2 óvulos, os 2 óvulos são fecundados
e gerados em placentas diferentes. Os bebês podem nascer do mesmo sexo, porém não idênticos, ou geralmente é um menino e outra menina. Então, ó, aí sempre lembrando de uma grande diferença. A gestação univitelina, os nenéns são idênticos, sendo idêntico mesmo sexo, gêmeos iguais. A gestação bivitelina, gêmeos diferente, muitas vezes, apesar de geralmente é menino e menina, ou mesmo sexo, porém nada idêntico, para aqueles irmãos totalmente diferentes um do outro. E vamos falar um pouquinho do nosso pré-natal, que é uma assistência dispensada à mulher durante o ciclo gravídico, que é essencial para garantir uma gestação saudável e um parto seguro, e também para esclarecimentos e dúvidas das futuras mamães. Quando bem realizado, diminui a mortalidade materna infantil. O objetivo é melhorar o acesso e a cobertura da qualidade ao atendimento, incentivar a gestante a fazer o pré-natal, que garante um parto seguro. Gente, hoje no Brasil, tem muitas mães que não procuram fazer o pré-natal, né? Tem mães que descobrem que está grávida com 3, 4 meses, aí vai, durante os 9 meses, vai 2 vezes fazer o pré-natal. Só que isso coloca em risco o neném, coloca em risco a gestação, coloca várias coisas em risco. Então, isso é muito perigoso. E a finalidade é de garantir hábitos saudáveis, falar de atividade física, dieta, porque todos esses hábitos da vida na gestação muda um pouco, que não é todo exercício que pode fazer. Então, é orientar sobre o parto, cuidados do recém-nascido, diagnóstico, tratamento de doenças pré-existentes que pode complicar as gestações, tais como diabetes, pressão alta, HIV, toxoplasmose, rubéola, estreptococo. Estreptococo, gente, é uma infecção geralmente causa muita infecção de urina, tá? Realizar exames de sangue para verificar os níveis dos hormônios da tireoide que regularizam o organismo da mãe e o desenvolvimento do feto. Se a tireoide estiver aumentada ou descontrolada, pode prejudicar o desenvolvimento do feto. É muito importante os médicos acompanharem isso. A avaliação do pré-natal, ela é feita através do histórico da saúde, né? Então, tem idade, hipertensão, diabetes, risco de anemia, trabalho de parto prematuro, doenças existentes. Essas doenças existentes entram HIV, sífilis. Aí vem o histórico familiar, doenças maternas, congênitas, hereditárias, gestações múltiplas, diabetes, cardiopatia, doença mental. O que temos que tomar cuidado com a doença mental? Porque geralmente a pessoa que tem um problema mental, ela pode colocar em risco a sua própria vida ou a do neném ao nascer. Então, são cuidados bem importantes e é muito importante isso já ser verificado durante o pré-natal. Histórico, obstétrica, pregressa. O que é pregressa? Anteriores, tá bom? E atual. Infertilidade, gestações, abortos e outras doenças. E a histórica clínica, que quando a mulher, o que ela teve na infância? Rubéola, se ela já recebeu sangue, se tem alguma doença transmissível, alergias, infecção de urina de repetição. A mulher, quando tem muita repetição de urina, ela pode causar infecções e isso pode causar aborto. Então, quando ela tem uma infecção de urina de repetição, é feito vários exames de urina durante a gestação para acompanhar tudo certinho e não colocar nada em risco. E os cuidados, né, que tem que tomar. Então, esses cuidados no pré-natal, que é muito importante saber. Verificação de câimbras, hipersensibilidade das mamas, enjoo, micção frequente, constipação, edema nas pernas. Verificar a presença de distúrbios visuais, sangramentos vaginais, edema de face e dedos, cefaleia. Gente, por que todos esses cuidados? Cada um representa alguma coisa. Um exemplo, se a mulher começa a inchar muito, tá com edema de face, os dedos todos inchados, significa que ela está retendo líquido. Se ela está retendo líquido, o seu rim não está trabalhando direito. Né? Então, tem que fazer um exame de ureia, um de creatinina, para ver onde está o problema, se tem que tomar algum remédio, se tem que tomar diurético.
Se a mulher tá com sangramento vaginal, ela pode estar tendo um aborto. Então, qualquer sinais, né, desses são cuidados eminentes que a gente tem que tomar para poder oferecer uma gestação saudável para ela. Tudo bem?